O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Respondeu Jesus: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu digo aleluia, 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 amém. Queridos irmãos e irmãs do apostolado da oração, queridas famílias, queridos jovens, querido povo de Deus, hoje temos a alegria de agradecer a Deus pela caminhada do apostolado da oração aqui em nossa paróquia, pelo testemunho, por carregar esta identidade de zelar das pessoas, de zelar do próximo pela oração, pelo cuidado, pelo testemunho também da Sagrada Eucaristia, pelas visitas, as visitas missionárias, poder levar assim um pouquinho do amor do coração de Jesus aos outros. Falar desta festa do Sagrado Coração de Jesus é recordar sempre, falar do coração é como que o coração que representa a totalidade da pessoa de Jesus. Um coração que soube amar, um coração que soube perdoar, um coração que é sinal de misericórdia, um coração que nos convida pelo apóstolo Paulo, que nós estamos prestes a celebrar a festa de São Pedro e São Paulo. Tendes os mesmos sentimentos de Cristo. É como tendes os mesmos sentimentos do coração de Cristo, do coração de Jesus, do coração que sabe amar
por excelência, sabe acolher a todos. É neste coração de Jesus, amados irmãos e irmãs, que a igreja é convidada a aproximar e aprender a amar, a verdadeiramente a servir a Deus Pai. Falar de alguém que tem o coração é falar de alguém que a vida pulsa, né, no seu ser. É falar também da filiação, é recordar a nossa origem, a nossa natureza. Deus nos fez capazes de amar, Deus nos fez para a liberdade, Deus nos fez com capacidade, também potencialidade de desenvolver a graça que Ele nos concedeu desde o dia que nós nascemos. A graça da vocação desde o dia que nós nascemos para Cristo, no nosso batismo. Então, o coração de Jesus, esta fonte inesgotável do amor de Deus que jorra a cada um de seus filhos. A liturgia que hoje nós escutamos, a liturgia que nos convida a compreender a nossa, o nosso ser, o nosso estar na igreja como um caminho, como uma catequese. Falar da catequese é falar do caminho percorrido para poder chegar a Cristo, para poder entregar a nossa vida a Deus. A catequese como esse tempo oportuno em que a palavra de Deus ecoa os nossos ouvidos, nosso coração, cria raiz no nosso coração, em que depois um processo catequético nós somos convidados e enviados a anunciar aquilo que experimentamos, aquilo que aprendemos, seguindo aquilo que Jesus mesmo nos diz: ide, fazei todos os povos meus discípulos, ouvinde e vede. Ninguém, uma pessoa que não se propõe a fazer o caminho, dificilmente experimentará o amor de Jesus, porque pouca coisa conseguirá ver, seguir a Cristo Jesus só trancado em quatro paredes, você não terá oportunidade de conhecer muitos rostos, você não terá a oportunidade de conhecer muitas cenas que circundam, que marcam a realidade aonde nós estamos. Tantas pessoas que precisam do amor de Deus, do amor de Jesus, mas da nossa ação, do nosso amor. Então, o processo catequético, esse chamado a seguir a Cristo. O Evangelho nos coloca Jesus, perto dele ser levado para o céu, ele toma a decisão. Falar da decisão, fala assim: como que alguém tomou decisão? Logo, se tomou decisão, é porque é alguém dotado de liberdade, porque alguém que não é livre não é capaz de decidir. Então nós podemos destacar esse primeiro aspecto da vida de Jesus, do ser de Jesus. Ele decidiu ir para Jerusalém. Ir para Jerusalém significa encarar o lugar, ir ao lugar onde ele poderia ser rejeitado e ser morto. Decidir ir a Jerusalém é o lugar do testemunho, o lugar da cruz, mas o lugar também da vitória. Então, primeiro destaque: Jesus era alguém extremamente livre. Por ser livre, decidiu amar-nos e amar-nos até o fim. E diante desta preparação, até chegar em Jerusalém, a palavra de Deus, o Evangelho nos diz que Jesus mandou mensageiros. Esses mensageiros, no meio do caminho, como que no meio do caminho, preparar hospedagem para Jesus. E era exatamente num povoado de samaritanos, pessoas tidas como pagãs, pessoas não bem vistas,
pessoas também rejeitadas, que dois grupos antagônicos que não se bicavam, né? Judeus, samaritanos. E sabendo que Jesus talvez iria para Jerusalém, eles não receberam Jesus. Esta atitude dos samaritanos foi motivo de revolta dos discípulos. E os discípulos fazem um pedido para Jesus, e aqui também outro destaque importante para nós. Interessante que os discípulos não decidem, mas eles perguntam para Jesus. E aqui se destaca muito bem o aspecto do discipulado. O discípulo não é aquele que estará a mostrar para o mestre o que deve ou não deve fazer, mas o discípulo é aquele que estará a perguntar, mas quem guia, quem decide, quem indica é o mestre, é Jesus. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Foi assim que perguntou Tiago e João. Queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Né? Que Jesus deve ter colocado a mão na cabeça e deve ter repreendido-os com muita veemência. Mas eu sempre ensinei o caminho do amor, o caminho da misericórdia, o caminho do perdão, da tolerância, e vocês estão aqui querendo agir, querendo dar exatamente aquilo que o mundo tem dado, tem oferecido. É a vingança pela vingança, a violência pela violência. E Jesus repreendeu. Talvez seja o primeiro perigo que nós corremos no seguimento de Jesus, e precisamos renunciar a toda vaidade de superioridade, a toda arrogância, prepotência ou violência. Precisamos aceitar Jesus como mensageiro da paz. Precisamos aceitar Jesus como aquele que veio não para destruir aqueles que pensam diferente, que agem diferente, mas veio exatamente para iluminar a cabeça e o coração destas pessoas. Por isso que o discípulo, a discípula, iluminada pela luz que vem de Cristo, ela é capaz também de iluminar a vida dos irmãos. A nossa responsabilidade, o nosso compromisso, queridos irmãos e irmãs. Na nossa vida, né, nos nossos trabalhos, sempre tem aquelas pessoas mais afoitas, aquelas pessoas que, como poderíamos dizer, né, aquelas pessoas que não têm muita segurança, não têm muita confiança. As pessoas que geralmente tomam a decisão muito rapidamente, declaram um amor eterno, mas um amor eterno que não tem nada, né? Porque para se ter o amor eterno, esse amor eterno tem que ter fundamento também naquele que é eterno. E às vezes o amor que é simplesmente o amor que tem o fundamento neste amor do mundo. E se o nosso amor tem fundamento só neste amor do mundo, que é tão passageiro, jamais ele será eterno. Quando nós declaramos o amor eterno, professamos o amor eterno, confessamos o amor eterno, é porque este amor, ele tem a sua origem, né? Ele tem o seu fundamento naquele que é eterno, em Deus. E alguém que para Jesus pelo caminho diz: Senhor, te seguirei para onde quer que fores. E aí Jesus vai explicar, né? Claro que às vezes a gente dá a resposta sem a gente saber das consequências da resposta, da decisão que a gente toma. E Jesus vai explicar. As raposas têm tocas e os passarinhos
ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Para vocês, né, para o discípulo perceber a realidade e que Jesus se encontra e que ele poderá também encontrar ao longo da sua vida, da sua missão. Enquanto que até as raposas têm tocas, os passarinhos ninhos, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem é rejeitado, é perseguido, não é acolhido, não tem um lugar onde, né, possa ter um momentinho de paz, de tranquilidade. O Filho do Homem passará por essas situações de angústia e de sofrimento, mas passará por tudo isso por amor àqueles que Deus lhe confiou. Então, quando nós passamos por tribulações, amados irmãos e irmãs, nós estamos participando também do sofrimento de Cristo. Por amor a Deus, estamos participando do sofrimento de Cristo. E assim também estamos participando também da sua vitória, da sua glória. E um outro aspecto que acaba sendo uma tentação diante do chamado de Jesus, chamado de Deus para nós, é a tentação de querer sempre justificar a nossa vida, justificar um convite. Deixa-me ir enterrar meu pai, deixa-me ir despedir dos meus familiares. E aqui, amados irmãos e irmãs, o convite que Jesus nos faz: o reino de Deus tem prioridade. Se você estiver tão ocupado com a sua família, com os seus bens, com as suas coisas, você será incapaz, não estará apto para o reino de Deus. O reino de Deus requer de cada um de nós desprendimento, despojamento, entrega, caridade, amor, compromisso, renúncia. Aquele que não é capaz de renunciar, não é capaz de servir, não é capaz de ir adiante. E aí Jesus finaliza para nós: quem coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Dar 2 passos, dá 3 passos e desiste no meio do caminho. E aqui, queridos irmãos e irmãs, é como que nós estamos tão presos a estas realidades que elas nos impedem de servir a Deus. Não que não são importantes, mas nós não sabemos agir com o justo equilíbrio, com a justa medida. E acabamos vivendo muitas vezes só para nós, sendo assim incapaz de viver para Deus, de entregar a vida para Deus. Então nós podemos servir a Deus, nós podemos dedicar a nossa vida ao serviço a Deus dentro da igreja, na nossa família, mas não deixar isso para amanhã. Sempre digo aqui, né? Porque aquele que se preocupa demais com o que está perdendo, ele deixa de ganhar a vida, aquilo que nos diz a própria palavra. Aquele que quer salvar a vida vai perder, mas aquele que perde a vida por causa de mim vai ganhar. Moço, e aí às vezes nós encontramos muitas tentações, às vezes ao nosso lado, pessoas que nos desmotivam. Mas para que você é uma pessoa tão boa, vai se dedicar a isso? Você tem tudo isso, agora vai se sujeitar a isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Você ainda é muito jovem para servir a Deus. E na igreja tem uma experiência muito interessante, né? Que aqui coroinhas, né? Nós estamos fazendo um grupo de coroinhas. A partir de 8 anos já pode servir, aprender a servir
a conviver, a rezar, a servir a Deus. Temos a infância e adolescência missionária aqui também na paróquia. Desde cedo a gente vai aprendendo, né? Servir a Deus não é a coisa para depois, mas é algo para agora, né? O Senhor nos convida para agora. Servir a Deus não é a coisa para depois que a gente aposentar, mas é algo que o Senhor nos convida para agora. Nós podemos, ninguém é tão ocupado que não pode oferecer nada a Deus. Então tudo isso, queridos irmãos e irmãs, requer de cada um de nós liberdade. É para a liberdade que o Senhor nos libertou. E aí São Paulo vai dizer na segunda leitura, tem gente que usa da liberdade como justificativa para viver segundo a carne. A liberdade para viver segundo a carne. E São Paulo coloca para nós, a liberdade com que nós fomos marcados é a liberdade para amar. Mas para amar para além de nós mesmos, sermos capazes de amar ao outro. Por isso São Paulo coloca, amai o outro como a si mesmo. Se você gosta de você, se você ama você mesmo, então ame o próximo como a ti mesmo, como a medida de equilibrar, de sair de nós, de doar assim o outro, nos assemelhando um pouco mais a Cristo Jesus. Então, queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor, Deus da vida, a graça para que possamos compreender a sua palavra, sermos capazes de renunciar a tantas tentações ao longo da nossa vida, do caminho que nós estamos trilhando, e que, fixando o nosso olhar, o nosso coração em Jesus, consigamos amar como Ele amou, sentir também a vida em Deus, a vida do próximo como Ele sentiu. Para tanto, cultivemos a humildade e a mansidão do coração, ou do Sagrado Coração de Jesus. Amém.